Eu acho que eu cometi um erro no último vídeo. Eu acho que a gente deixou muito a desejar naquela cena final que a gente construiu. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass. Então nesse vídeo, além da gente aprender muito mais coisa nova, a gente também vai montar essa cena aqui. A gente vai começar na modelagem do zero, a gente vai fazer a textura, a gente vai aprender sobre iluminação um pouco mais aprofundadamente, a gente vai fazer a fotografia, entender sobre a câmera do Blender e fazer o render depois todo otimizado para ele levar o menos tempo possível no seu computador. Se você gostou do vídeo anterior, se você está assistindo esse aqui agora, não esquece de dar um like. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos também, se inscreve no canal para ser informado quando o vídeo sair. Deixa um comentário aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, com timestamp certinho para eu conseguir entender onde que você está com dúvida, eu te respondo. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês antes era que talvez o Blender de vocês não esteja tão grande assim, né, a interface. Então é uma coisa que eu fiz aqui mais para melhorar a visibilidade de vocês, foi aumentar esse Resolution Scale aqui. Então normalmente vai vir em 1, dependendo do seu monitor, se seu monitor for 4K, talvez seja interessante você até mexer nisso aqui. Mas se tiver ok para você, pode deixar dessa forma. Eu deixo um pouquinho maior a interface aqui, ó, 1.2 mais ou menos, que aí facilita um pouco vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Então beleza, vocês já estão familiarizados aqui com os controles iniciais. Eu vou considerar que a gente não precisa mais voltar no básico que a gente bateu no último vídeo. Então vamos iniciar aqui de uma cena do zero. Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, dessa vez é excluir tudo que tem aqui na cena. Vamos começar completamente do zero. Então pra gente começar aqui, a gente vai modelar uma canequinha. A gente decidir aqui na hora, porque na verdade eu mostrei essa montagem aqui e a gente vai fazer ela agora. Eu nem sei como é que ela ficou, espero que tenha ficado bacana, mas vamos lá. É sempre interessante a gente se basear numa referência real para poder modelar, texturizar qualquer coisa que a gente queira que seja realista ou que a gente esteja tentando simular ou imitar, né? Então a gente vem aqui no Pinterest, a gente vai escolher uma caneca aqui bacana pra gente usar de referência pro nosso modelo, tá? Eu achei essa aqui, ó, que eu achei bem diferente. Eu acho que dá pra gente brincar e fazer algo interessante com ela. Então aqui a gente vai baixar essa imagem, vamos baixar no nosso computador. Agora a gente volta aqui no Blender e a gente vai adicionar essa imagem aqui de uma forma que a gente consiga visualizar ela. Ela não vai estar em cena, ela vai ser só para visualizar, então a gente não vai renderizar com essa imagem, ela não vai aparecer no render, mas ela é uma forma da gente aqui dentro do Blender a gente conseguir ver o que a gente tá fazendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar o 1 aqui para olhar diretamente assim, bem retinho, vou dar Shift A e vou adicionar aqui, ó, Image Reference. Eu vou procurar onde eu adicionei essa referência e assim que eu adiciono essa referência aqui, ela já aparece virado para onde eu tava olhando. Por isso que eu olhei nesse ângulo aqui do 1 antes de adicionar, porque se eu adicionasse ela, por exemplo, assim, ó, vou mostrar para vocês, ela vai ser criada dessa forma. E como a gente quer modelar seguindo o máximo possível dos eixos, né, com a ajuda dos eixos, é sempre importante a gente criar a nossa referência e sempre trabalhar com ela o mais chapada possível. Tem um menu que eu não mostrei para vocês no último vídeo, que se você apertar N no seu teclado, ele vai abrir do lado, que é esse menuzinho aqui. Ele mostra todos os parâmetros do teu objeto. A localização, então se eu mexer aqui o eixo Y para trás, ele vai seguindo em metros nesse eixo. Mesma coisa negativamente, tá? Backspace para voltar para o zero, Z e X. Mesma coisa para rotação aqui e escala também, a mesma coisa. Então vamos lá. Temos a nossa canequinha aqui, a gente quer modelar nossa canequinha, nossa xicarazinha de cerâmica do zero. Deixa eu posicionar ela aqui bem aqui meio que no meio, como se a gente tivesse um chão aqui e a gente vai modelar a partir desse chão. Então, ó, como é que a gente pensa na forma de modelar, né? Com aqueles primitivos que eu mostrei no outro vídeo, o que vocês acham que vai ser a melhor forma da gente trabalhar aqui? Um cubo, uma esfera? Eu acredito que a forma mais próxima de primitivo que a gente tem dessa caneca é um cilindro. Então vamos adicionar um cilindro aqui e entender o que eu tô falando. Ó, adicionei o cilindro, ele já é adicionado aqui no meio, e aí a gente não consegue enxergar a imagem, porque o cilindro tá na frente, né? Não importa em qual visão a gente coloque, o cilindro tá na frente da imagem. Como é que a gente resolve esse problema? A gente seleciona a imagem de fundo, vem aqui nesse menuzinho aqui de imagem, e aí aqui a gente tem alguns parâmetros que a gente consegue habilitar. Um deles que eu gosto de fazer é diminuir um pouco a opacidade, pra gente conseguir enxergar ele meio transparente, e aí eu coloco ele aqui desabilitado na perspectiva, ou seja, se eu saio dessa visão
visão, ele some, ele só aparece para mim quando eu entro na visão ortográfica. Uma outra coisa que eu coloco aqui é in front. Eu gosto de colocar isso em front, ou às vezes o default que é atrás, mas hoje a gente vai deixar ele em front aqui com a opacidade bem baixinha. O que isso aqui faz? Isso faz com que a gente não veja ele na perspectiva. Quando a gente vem para a ortográfica, a gente consegue enxergar ele e a gente consegue modelar o nosso objeto enxergando a referência por trás, tá? Então, olha, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode primeiro tentar deixar ele de um tamanho bem parecidinho aqui à xícara original. Então a gente pode, ó, puxar ele um pouquinho mais para baixo, deixar ele bem assim, bem achatadinho. E aí a gente vai ver que alinhou bem aqui, mas aqui não alinhou muito bem. Então vamos jogar um pouquinho para cá, diminuir um pouco nos eixos Y e X. Ó, beleza. A gente já tem um formato aqui bem parecido com o que eu acredito que é o formato dessa xícara. Vamos imaginar que ele é circular e desse formato, tá? E aí, cara, beleza, não dá mais pra gente fazer nada aqui com esse objeto. É aí que entra um outro modo de edição. Não sei se vocês perceberam, aqui em cima tem esse menu chamado Object Mode. Aqui a gente seleciona os modos de edição que a gente consegue fazer. Até o momento, no Object Mode, a gente só consegue selecionar, deletar objetos, rotacionar, movimentar e aumentar a escala dele. Mas a gente não consegue mexer nos parâmetros do próprio objeto. Então o que a gente faz? A gente seleciona o objeto, clica em Object Mode e clica aqui em Edit Mode. Vocês vão ver que vai mudar completamente a forma com que a gente enxerga esse objeto. Agora ele tá cheio de pontinho, a gente não consegue mais fazer algumas coisas que a gente conseguiria no Object Mode, mas aqui no Edit Mode apareceu essas outras opções para a gente editar o nosso objeto. Nesse modo aqui, a gente tem 3 opções de seleção e edição, tá? Todo objeto vai ser construído 100% por essas 3 coisas. 1 são os vértices, que são essas bolinhas que vocês estão vendo. 2 são os edges, que são as bordas. Você viu quando eu selecionei aqui em cima os edges, as bolinhas sumiram e eu começo a conseguir selecionar as linhas. E o 3 são as faces. Quando a gente seleciona as faces, a gente consegue selecionar o formato que a gente de fato enxerga. Então, recapitulando, a gente consegue selecionar vértices, que são as ligações, consegue selecionar os edges, que são essas linhas, e as faces, que é o resultado disso tudo junto. A gente está aqui agora e a gente tem acesso a isso tudo aqui. E como eu falei no outro vídeo, tem muita coisa que a gente precisa decorar os atalhos. E no Edit Mode não é diferente, tá? Ao invés de toda hora você vir aqui, clicar aqui para poder selecionar um negócio, movimentar, você pode apertar 1, 2 e 3 no seu teclado normal. Então, 1 seleciona o primeiro botãozinho que é vértice, 2 seleciona Edge e 3 face. Show? E o que eu consigo fazer com essas seleções? Você selecionou, por exemplo, aqui um vértice, você tem os mesmos controles que você tinha antes, de S, de Scale, de R para Rotate, e de G para movimentar. Então a gente selecionou aqui um vértice, a gente consegue, ó, movimentar esse vértice, a gente consegue rotacionar, mas nesse caso aqui não vai acontecer muita coisa, porque a gente não costuma rotacionar um vértice só, e escala também não vai fazer muita diferença. Mas vocês vão ver que tudo isso vai mudar a partir do momento que a gente seleciona uma face. Nessa face a gente consegue também movimentar bloqueando os eixos, rotacionar essas faces e mexer na escala dessas faces também. Vocês perceberam que a maioria delas são quadrados, né? A maioria das faces que a gente tem, tirando essa de baixo e essa de cima, são ligadas por 4 vértices, beleza? Isso aqui é muito importante para a gente manter o que a gente chama de boa topologia. Beleza, então a gente tem esse formato aqui e vamos voltar para o Object Mode só para dar uma nova olhada de novo aqui na referência e entender o que a gente pode fazer para chegar mais próximo a isso. Um outro atalho que a gente pode usar para não ter que ficar clicando aqui para trocar de modo o tempo todo é Tab. Então, se você está selecionando um objeto e você aperta o Tab, você vai direto para o Edit Mode. O que a gente precisa para ter uma xícara? Ela não pode ser tampada em cima, né? Então, ó, a gente seleciona aqui essa face de cima. Quando eu apertar o X aqui para excluir, o Blender vai abrir um menu me perguntando o que eu quero excluir aqui. E como eu tô selecionando a face, eu vou escolher faces, beleza? A gente acabou de abrir essa tampa da nossa caneca, beleza? Então, ó, temos aqui uma caneca. Tá pronto, fechou o tutorial. Claro que não, né? O que a gente tem que fazer aqui para resolver e deixar ela um pouco mais interessante, né? Vocês perceberam que aí a gente ainda enxerga essas faces aqui, né? Lembra no tutorial passado que eu mostrei pra vocês aquela questão do Shade Flat e Shade Smooth? Vamos tentar aplicar aqui pra ver o que acontece? Resolveu um pouco, a gente não vê mais esses quadrados, mas agora o formato parece completamente diferente do que a gente tinha, né? Acontece que o Shade Smooth, ele não funciona nem um pouco bem pra esse tipo aqui de quina. Então, se você tem uma quina 100% no 90 graus, o que o Shade Smooth vai tentar fazer é buscar um valor médio entre
as faces. Então ele tá pegando o valor médio dessa face aqui e pegando o valor médio dessa face aqui. Só que é um valor muito, muito grande entre uma face aqui e outra 90 graus aqui embaixo. Então ele pega lá de cima até lá embaixo e tenta suavizar toda essa separação, o que dá esse efeito estranho aqui, tá vendo? Que parece que ele não tem mais essa separação aqui. Ele tenta deixar de forma suave daqui de cima até aqui o meio e não funciona. A gente vai resolver isso daqui a pouquinho. Mas o que a gente precisa fazer nesse primeiro momento aqui? Aqui a gente tem um objeto fino, né? E se a gente olhar aqui em todas as referências ou na nossa cabeça de como é que funciona uma xícara ou uma caneca, ela é grossa. Então ela não tem a finura de uma folha de papel, que é exatamente o que está acontecendo aqui agora. Então o que a gente tem que fazer é adicionar espessura a ela. E tem várias formas de a gente fazer isso, mas a melhor forma, e uma forma que é muito inteligente de se trabalhar, é de forma não destrutiva. O que é uma forma não destrutiva? Digamos que eu esteja aqui editando o meu objeto e eu excluí essa face aqui em cima, certo? Eu acabei de excluir essa face. Isso foi uma edição destrutiva. Eu não tenho nenhum parâmetro aqui para retornar essa face, entende? Então eu excluí algo com essa edição. A forma não destrutiva é a gente aplicar como se fosse um efeito editável que a gente pode habilitar e desabilitar a hora que a gente quiser. E aí como é que a gente faz isso? Com o objeto selecionado no Object Mode, a gente vem nessa abinha aqui de Modifiers. Aqui a gente tem um monte de modificadores que a gente pode escolher. Só que o que eu vou estar usando aqui agora, o que eu acho que é mais interessante de vocês pegarem no momento, é um que se chama Solidify. Você pode clicar aqui e já escrever Solidify e dar um Enter, que ele vai criar essa espessura aqui pra gente, tá vendo? E ele me dá alguns parâmetros aqui para aplicar essa espessura. Então eu posso aqui, ó, aumentar, ó, que ele cria essa espessura para dentro do objeto. E a hora que eu quiser excluir isso daqui, eu posso só apagar esse modificador, que ele é não destrutivo. Ele não mexeu na base do meu objeto, ele aplicou um efeito por cima. Beleza, agora a gente tem esse efeito aqui. O que acontece se a gente entrar no Edit Mode com esse efeito? Você percebe que a gente não consegue selecionar essa nova geometria que foi adicionada? A gente consegue mexer, ó, nesses vértices aqui, que a gente já tinha antes, mas aqui deveria ter outro vértice, né? E não tem. Por quê? Porque essa geometria, ela não existe efetivamente. Então, a gente não consegue controlar ela de fato. E isso é muito bom pra gente, porque a gente pode ter um objeto aqui, que a gente vai editando, vai trabalhando, e talvez o cliente peça para deixar menos grosso o nosso objeto. Então a gente pode, ó, só aqui, ó, mexer num slide, pronto, tá mais fininho. Ou ele pediu para editar para ficar maior, né? A gente pode só editar um slide aqui e não ter que refazer todo o modelo que a gente fez. Então vamos deixar ele numa espessura ok aqui. E aí a gente viu que a gente precisa de mais resolução nesse objeto. Então a gente vai adicionar um segundo modificador aqui, que ele se chama Subdivision Surface. O que basicamente que ele faz? Ele vai pegar uma face, essa face, por exemplo, e vai dividir ela em 4. Deixa eu mostrar para vocês aqui na prática. Eu venho no modificador, escrevo aqui Subdivision Surface e aplico. Olha o que aconteceu com o objeto. Quebrou o objeto todo, né? E aqui a gente pode aumentar o nível de subdivisão aqui, tá? Ele é separado em Viewport e Render. Isso aqui é bem interessante porque isso aqui pode deixar a sua cena muito pesada muito rápido. Então eles deixam aqui separado para, por exemplo, digamos que a gente quer renderizar o objeto com 5 de resolução. Só que esse 5 tá deixando tudo muito pesado. Então a gente pode trabalhar aqui em 2 e deixar o 5 aqui no render. Porque na hora que a gente apertar render, ele vai aplicar esses 5, só que enquanto a gente tá trabalhando aqui, não vai travando a nossa viewport. Então olha, vamos adicionar bastante aqui, vocês vão perceber que criou como se fosse essa espécie de flor aqui embaixo. O Blender, ele não sabe o que fazer para subdividir essa geometria. Vou deixar em 1 aqui para vocês verem o que acontece. Subdividir bem essa geometria quando você tem algo que não é um quad, né? Isso aqui é um quad, isso aqui não é um quad. Por quê? Porque isso aqui é uma face que não tá ligada só em 4 vértices, ela tá ligada em diversos vértices aqui. E aí a gente chama isso aqui de uma face ligada em mais de 4 vértices, a gente chama de n-gon, beleza? E esse n-gon, ele é muito difícil de se calcular subdivisão, porque como é que você subdivide isso aqui, né? Essa face aqui ligada por 4, você consegue subdividir em 4 fácil. Você cria um edge novo aqui e pronto, já tem uma face e outra aqui. Então você já tem uma face aqui, aqui, aqui e aqui. Agora, como você subdivide essa aqui, né? A gente não consegue. Então o Blender, ele tem muita dificuldade de fazer isso e ele meio que colapsa. Como a gente pode resolver esse problema? No Edit Mode, além de você ter os controles padrões para movimentar, rotacionar e mudar a escala de faces e edges e tudo mais, você também tem alguns outros controles.
controles. Tem dois que são muito importantes e vão resolver esse problema aqui agora, tá? Um deles se chama Insert, que é o botão I. O que ele faz? Ele pega uma face que a gente está selecionando e ele meio que cria mais geometria para dentro dessa face. Então eu vou criar aqui uma geometria aqui, vou apertar o I e olha o que ele faz. Ele automaticamente já me deixa movimentar essa geometria. Aí ele meio que pegou todos esses vértices ligados nessa face e criou uma geometria meio que para dentro dela. E aqui vocês já vão ver que a gente tem algo bem mais suavizado que a gente tinha antes. E agora a gente consegue aplicar o Shade Smooth muito melhor. Mas a gente não quer essas linhazinhas aqui. E se você olhar aqui em cima também, a espessura foi quase embora, né? Deixa eu desabilitar aqui a subdivisão e olhar como é que estava antes, né? A gente criou isso aqui tudo de espessura. Mas quando eu aplico a subdivisão, essa espessura meio que entra. O que está acontecendo aqui? Como é que funciona a subdivisão? Ele subdivide, ele cria mais resolução, mas ele tenta também criar uma curva suave entre esses vértices novos que são criados. Então, imagina que a gente tem um vértice aqui e outro aqui. O último é aqui embaixo. Ele vai criar uma linha que vai suavizar esses três vértices. Então, ele vai pegar uma linha e vai puxar aqui para baixo, mais ou menos assim. Ele puxa esse vértice para cá, vai criar mais um aqui e outro aqui embaixo. Se a gente adicionar mais um nível de subdivisão, ele vai criar um vértice entre esses dois que já estavam criados e outro aqui e outro aqui. Então, acaba que ele vai suavizar demais essa geometria. E como que a gente consegue resolver isso? Adicionando mais geometria que impeça ele de suavizar tanto assim. Então, vamos voltar no Edit Mode. Vamos aplicar essa subdivisão bem forte aqui. E o que a gente vai fazer? A gente já aprendeu que o I cria uma face dentro de outra face. E a gente vai aprender um outro aqui que se chama Loop Cut. O que são loops? É o flow que esses edges estão seguindo numa linha contínua, basicamente. Então, isso aqui é um loop. Todos esses edges aqui de cima são um looping. Todos esses edges aqui de baixo que formam um círculo são outro looping. E uma forma da gente selecionar esses loops é segurando o Alt e clicando em um deles. Olha, eu selecionei esse edge aqui com o Alt e eu selecionei esse loop todo aqui em cima. O que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um looping desse aqui, para justamente evitar com que ele tenha essa subdivisão muito forte. Aqui no Edit Mode vai criar um novo looping embaixo desse. E como é que a gente cria um novo looping? A gente aperta Ctrl R e aí ele automaticamente vai tentar criar um looping próximo de onde o nosso mouse tá. A gente quer criar ele aqui na horizontal. Assim que a gente clicar aqui, vocês vão ver uma diferença. Bom, criei aqui. Vocês percebem que ele meio que criou uma contenção nessa subdivisão. Eu acabei de meio que falar pro Blender não suavizar tanto onde eu criei esse loop. E se eu movimentar ele, ó, mais para cima, olha o que acontece nessa área aqui da borda. Se eu puxar ele bem aqui para cima, ó, ele não deixa essa suavização acontecer tão forte. Então eu deixo um loop bem aqui em cima, solto, clico, né, para aplicar. E aí agora, ó, a gente tem uma borda bem mais consistente. A gente ainda assim tem o controle de aplicar mais e menos subdivisão, tá vendo? A gente tem esse controle ainda não destrutivo. E também ainda tem o controle de ajustar a espessura. Então é por isso que a gente tenta trabalhar sempre de forma não destrutiva quando possível, tá? Vamos voltar aqui na nossa referência e tentar entender como é que tá ficando essa geometria, o que a gente precisa ajustar. A gente percebe que aqui tá bem parecidinho, mas aqui embaixo, ó, ele deveria estar um pouquinho mais grosso, né? Parece que ele está suavizando muito essa parte aqui de baixo. E por que isso está acontecendo? Pelo mesmo motivo da parte de cima. A gente não tem uma contenção aqui embaixo que evita a subdivisão de suavizar muito essa área. Então, se a gente entrar aqui no Edit Mode, a gente tem uma contenção aqui em cima, mas a gente não tem aqui embaixo. Ele está suavizando, ó, daqui, até esse daqui. E aí tá dando uma curva muito suave dessa forma, entende? Então, o que a gente vai fazer aqui também? Criar um outro Loop Cut aqui. Então, ó, Ctrl R, chega pertinho aqui da lateral, clica aqui e arrasta, ó, aqui para baixo. O quanto de curvatura você queira que tenha aqui embaixo. Eu quero que tenha mais ou menos aqui assim, beleza? Cliquei, posso sair daqui, ó. E pronto, temos algo interessante aqui. Aqui também a gente pode colocar o Shade Smooth. Vocês vão perceber que está bem mais suavizado todos os problemas, todas as questões que a gente tinha com aqueles quadradinhos aparecendo, tá? Então olha aqui, vamos olhar de novo aqui nossa caneca. Beleza, a gente tem algo bem interessante. E agora é a hora que a gente tem que fazer uns ajustes finos antes da gente passar para a parte mais difícil, que é fazer essa parte aqui da caneca. Ó, o que eu gostaria de fazer nessa caneca? Eu acho que ela vai ficar um pouco mais bonitinha se ela ficar um pouco mais gordinha. O que eu poderia fazer aqui embaixo, ó, selecionando esse loop inteiro. Então Alt,
clico aqui no Edge, eu seleciono o loop todo, eu posso apertar S para aumentar o tamanho desse loop. E aí, ó o que ele faz. Ele cria uma barriguinha aqui embaixo, ó. Ele começa a criar essa barriguinha aqui que deixa a caneca até um pouco mais interessante, né? Então a gente tem basicamente um copo bem pequenininho aqui, né? A gente tem um copinho. Como é que a gente cria essa forma, né? Essa é a parte mais complexa desse objeto, mas não é difícil. São só novos conceitos que a gente precisa entender aqui. Vamos voltar para o Edit Mode e entender o que a gente pode fazer para criar esse handle. A gente precisa ter geometria para conseguir puxar. E a gente não consegue só puxar aqui, por exemplo. Eu quero que saia mais geometria daqui. Se eu selecionar uma face aqui, por exemplo, e puxar ela, vem ela inteira. Eu não estou criando uma diferenciação aqui, eu estou arrastando algo que já exista. E aí entra mais uma ferramenta do Edit Mode, que além do Insert que a gente fez aqui embaixo e do Loop Cut que a gente fez aqui e aqui, a gente usa muito também, que é a extrusão. E o botão de extrusão é E. Então se a gente seleciona aqui uma face, eu vou mostrar aqui em qualquer uma, mas para vocês entenderem, tá? Se eu aperto I nessa face aqui, eu crio um insert, né? Vocês já entenderam isso. Se eu aperto Ctrl R aqui, eu posso criar um loop aqui no meio. Agora, se eu seleciono essa face e aperto E, eu crio uma extrusão. Eu puxo essa geometria para cá. Eu vou tirar a subdivisão para vocês verem um pouco melhor o que está acontecendo. Eu só criei uma extrusão a partir dessa geometria. Eu posso criar novamente, ó, do mesmo lugar que a gente ainda estava selecionado, aperto E de novo. Posso apertar E, depois apertar G, puxar para cima, para baixo, rotacionar. Posso fazer tudo depois dessa extrusão. E aqui a gente vai criando mais geometria. A gente vai criando uma perninha nesse objeto. Então eu vou tirar tudo daqui, vamos aplicar a subdivisão de novo aqui, a gente está com uma subdivisão bem alta. E aí, o que a gente vai precisar para fazer essas extrusões aqui? A gente vai precisar meio que desenhar os pontos de corte dela. E aí a gente pode fazer isso com o próprio Loop Cut. Então, ó, vamos fazer o seguinte, a gente precisa criar uma extrusão a partir daqui, né? Que vem até aqui embaixo. Então, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um Loop Cut até aqui, mais ou menos, ó, e outro até mais ou menos aqui. E aí a nossa geometria tá assim, não mudou muita coisa, só que agora a gente tem mais essa área aqui para trabalhar. Então eu consigo, ó, olhando aqui na lateral, mas o que acontece, ó, se a gente puxar aqui na extrusão? Beleza, a gente puxou a extrusão aqui, mas olha o que acontece aqui dentro. Ele cria um buraco aqui. Porque o que acontece? Ele tá puxando para fora, ó. Ele cria a extrusão, mas ele não se fecha dentro. O que acontece, ó? Vou segurar isso aqui, vou criar essa extrusão, ó. Ele cria um buraco. E a gente não quer isso, a gente quer manter essa espessura aqui de fora, e aí a gente vai precisar aplicar esse modificador para de fato a gente ter essa parte de dentro aqui intocada quando a gente puxar a parte de fora. E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no modificador, clica aqui e clica em Apply. A gente clicou em Apply, agora se a gente entrar no Edit Mode, a gente vai ver que toda aquela geometria foi de fato aplicada. Então agora ela existe de fato no nosso modelo e a gente consegue editar ela. Ela não é mais não destrutiva. Agora a gente transformou o nosso objeto, a espessura dele em forma destrutiva. Agora ela faz parte de fato do mesh. Mas a subdivisão continua aqui, então se a gente desabilitar, volta a ficar aquele quadradão. E aí agora sim, se a gente vier aqui na lateral e criar essa extrusão, ó, a gente agora não cria mais aquele buraco dentro, porque ele está criando a extrusão nessas faces e não nessas aqui, que são novas faces que foram criadas. Então a gente olha aqui do lado, a gente criou a extrusão e a gente tenta movimentar mais ou menos ela para onde a gente quer, rotaciona um pouquinho para ela estar apontada para onde ela vai. Só que você percebeu aqui também que ela está suavizando demais. E como é que a gente resolve essa suavização? Com Loop Cuts. Então, ó, Ctrl R, criamos um Loop Cut aqui e jogamos um pouquinho mais para dentro. Eu acho que a gente está com uma subdivisão muito forte. A gente pode diminuir esse número aqui e continuar tendo um resultado bacana. Vamos deixar em 3. E aí eu posso continuar criando essa extrusão aqui, movimentando, rotacionando, mas aí é chato e é um pouco mais difícil. E nesse caso a gente tem uma ferramenta, que na verdade não é uma ferramenta, é uma forma de extrusão, que a gente pode segurar o Ctrl e clicar com o botão direito, com as faces selecionadas, clica com o botão direito, ele vai criar uma extrusão exatamente no ponto que a gente está clicando. E aí você cria essa extrusão para cá,
rotaciona, depois cria novamente aqui, rotaciona um pouquinho, pode movimentar, depois cria novamente a extrusão, rotaciona, por último cria um aqui. E agora a gente chegou numa parte que a gente não sabe muito bem o que fazer, porque a gente precisa ligar esses dois aqui. A gente poderia só pegar ele e jogar ali pra dentro, né, assim, ó, pá, enfiou aqui dentro na marra e beleza, temos o nosso modelo aqui e ele tá certo, tá ali. Só que ele não tem essa suavidade aqui que o outro tem por estar fazendo parte do modelo mesmo. Ele tá só sendo enfiado, ele clipou ali dentro, ele tá atravessando o objeto. E essa forma a gente evita o máximo possível. Então vamos fazer uma ligação entre essas duas faces com essas duas aqui. Qual a melhor forma de fazer isso? Ao meu ver, tá? Porque tem diversas formas de fazer a mesma coisa no Blender. Eu gosto de pegar as faces que a gente quer juntar, ou seja, a gente quer criar uma ponte entre esses buracos, mas para esses buracos existirem a gente tem que deletar essas faces. Então a gente seleciona essas 4 faces, X, e apaga as faces de novo. Vocês vão ver aqui, ó, que tem, agora a gente criou um buraco aqui e criou um buraco aqui. Agora a gente precisa selecionar esses 2 buracos para criar essa ponte entre os buracos. Então a gente seleciona esse loop com Alt e clica aqui. E a gente quer adicionar essa seleção o outro loop. Então a gente aperta Alt, Shift para adicionar a seleção esse outro loop. Agora a gente vem com o botão direito e clica em Bridge Edge Loops. Mais claro impossível, né? A gente tem que criar uma ponte entre os Edge Loops, que são essas duas seleções que a gente fez. Clicou aqui, pronto. Já foi criada uma ponte certinha entre esses edges. Ó, vou desabilitar aqui a subdivisão, você vai ver que ele foi criado, ele só não é muito suavizado, ele só cria essas faces ao redor e cria essa ponte. O que a gente pode fazer é editar na nossa mão e para suavizar o que a gente achar que é necessário. Mas nesse caso aqui, quando a gente aplica a subdivisão, ele nem tá tão ruim assim. A parada é a gente refinar nosso modelo, porque geralmente se você olha uma caneca, essa parte que a gente segura, ela não é tão espessa assim, ela é um pouco mais fininha. Então a gente pode afinar isso aqui também, entrando no Edit Mode de novo, selecionando um loop e escalando ele para baixo no eixo Y. Porque se a gente só apertar S, ó, ele afina por completo, o que não é um grande problema, não é um erro, tá? Mas no meu caso eu quero só diminuir assim, ó, lateralmente, sem perder a espessura. Ainda mais nessa área aqui do centro, que eu acho que é a área que geralmente é mais gordinha, né? Que tem mais força. Nessas partes de baixo a gente pode apertar só S, que ele vai diminuir o tamanho por completo, então ele deixa mais fininho também. Mas nesses aqui do meio eu vou diminuir somente a largura dele. Então, ó, vamos refinando aqui. Beleza, temos um handle aqui. Essa área aqui ainda tá um pouquinho pesado demais, ao meu ver, mas beleza, temos nossa xícarazinha aqui, ó. Se a gente voltar aqui na referência, a gente pode ajustar também mais modelos, mas você percebe que se eu entrar aqui, ó, nessa visão e selecionar todos esses vértices, ele não seleciona o que ele não vê, essa outra parte aqui. Então a gente tem que habilitar o modo X-Ray para conseguir selecionar tudo do outro lado também. Então, ó, aqui a gente pode escalar um pouquinho mais para cima de novo. Aqui a gente seleciona aqui, joga para cá, seleciona aqui, joga um pouco mais para cá, aumenta um pouquinho e vai refinando o seu modelo, tá? Aí no final a gente desabilita o X-Ray de novo e vê, temos a nossa caneca, ok? Então a gente finalizou a parte da modelagem da nossa caneca. Se a gente observar de novo aqui no nosso modelo, tem uma mão segurando ela, né? E a gente não vai modelar essa mão. O que a gente pode fazer é modelar um pequeno pódiozinho para ele. E eu pensei em, ao invés de a gente fazer um pires, a gente fazer algo assim, ó, como se fosse um porta-copos, um porta-caneca de madeirinha, MDF, algo do tipo. Então, mais simples impossível, né? Vamos pegar a nossa xícara, nossa canequinha, jogar um pouquinho para cima. A gente vai desalinhar um pouco da referência, mas tudo bem, a gente não precisa mais da referência agora. A gente pode até desabilitar a visibilidade dela. Como é que a gente faz isso? A gente seleciona ela e aperta H de Hide. Ou vem aqui, onde eu tinha mostrado para vocês que era tipo os layers do Photoshop, onde tem todos os objetos da sua cena, e clica nesse olhinho aqui, que ele faz a mesma coisa, tá? Então aqui a gente vai criar um novo cilindro. Esse cilindro aqui, a gente vai escalar aqui para baixo, deixar ele bem fininho, deixar ele como se estivesse no chão, ó. Deixa ele um pouquinho maior e repousa a nossa caneca em cima dele.
Show? Então, temos a nossa caneca e temos o nosso descanso. Mas você percebe que a nossa caneca está bem suave, o nosso descanso não tá. E aí agora, com tudo que você já sabe, já conhece, você pode achar que você pode só criar uma subdivisão aqui e vai estar tudo certo, só que não, né? Porque a gente tem aquilo que a gente falou que são os n-gons aqui em cima. Então, o que a gente faz para resolver esse problema? Seleciona o n-gon e insert nele para criar uma face aqui. Mesma coisa aqui embaixo, insert. E aqui nas laterais, a gente pode deixar do jeito que tá, ou a gente pode criar os loop cuts, né, para conseguir conter essa suavização, porque se a gente entrar aqui na lateral, você vê que ele tá muito suavizado, e a gente quer algo um pouco mais quadradinho, menos arredondado. Vamos no Edit Mode de novo, cria um loop cut aqui, joga um pouquinho para cima, um outro embaixo, joga um pouquinho para baixo e pronto, temos o nosso objeto. A gente pode dar aqui um Shade Smooth nele, a gente pode até diminuir um pouquinho aqui, acho que 2 é o suficiente nesse caso. Então, ó, temos nosso objeto aqui. Olhando aqui agora, eu acho que a gente está com essa parte aqui muito esticada, né? Deixa eu desabilitar aqui. O que eu posso fazer é puxar isso aqui um pouco mais para cima, e aí eu acho que agora a gente vai ter algo bem mais suave, ó. Antes estava para baixo e agora a gente está jogando mais para cima para suavizar essa curva. Beleza, temos o nosso objeto aqui. Finalizamos a parte da modelagem. Agora a gente vai para a parte da texturização. A gente vai botar cor nesses objetos. E como é que a gente faz isso? A gente vem na aba aqui em cima de Shading. Clicando nessa aba, vocês vão ver que vai mudar muita coisa. Aqui está completamente diferente e já ligou esse Material Preview aqui. A gente tem uma outra janela aqui, uma outra aqui, outra aqui. A gente só vai se importar com essa e com essa aqui embaixo, que é onde a gente vai editar os nossos materiais. Então vamos lá, como é que funcionam os shades no Blender? Que é onde a gente aplica a textura dos materiais. No momento, esses materiais não têm nenhuma textura. Eles estão brancos, que é o padrão que o Blender mostra, mas eles não têm nada neles. Por isso que tá com New aqui, porque não tem nada nos slots, não tem nada em lugar nenhum. Então a gente tem que vir aqui e clicar em New, selecionando o nosso objeto, clica New. Assim que a gente clicar New, vai aparecer isso aqui. O que é isso aqui? Isso são nós, ou em inglês, nodes, que é a forma com que o Blender se comunica na linguagem de shading. Isso pode ser novo para você, ou talvez não, caso você tenha alguma experiência, por exemplo, com DaVinci Resolve, que tem o Fusion dentro dele, né? Que ele também é em Nodes ou Nuke para fazer composição. Mas se isso aqui é novo para você, eu vou explicar de uma forma bem facinha. Esse material output aqui, tudo que tiver ligado nele é o que está sendo mostrado no seu material. Se eu tirar essa ligação daqui, nosso material fica completamente preto, porque ele não tem mais nada ligado nele. Então não adianta nada que eu faça aqui, que não vai mudar o nosso material, porque ele não está mais ligado no Material Output. Então a gente vem aqui, clica, arrasta, ligamos aqui. E o que é esse Node que ele já aplica aqui pra gente? 99% das vezes a gente vai usar esse Node aqui, porque ele tem tudo que a gente precisa para criar um material realista. Mas de cara aqui você vai ver que tem alguns sliders, tem uma cor aqui em cima e tem algumas coisas que estão fechadinhas aqui embaixo. Então vamos passar pelos mais importantes, que são os que mais vão mudar a cara do seu material. Primeiro, obviamente, é a cor, né? Você pode clicar aqui na cor e você pode mudar a cor do seu material para a cor que você quiser. No nosso caso, já que é uma cerâmica, a gente pode deixar aqui um tonzinho meio off-white, né, meio amareladinho, e beleza. A gente já tem um materialzinho mais coloridinho. Deixa eu jogar minha câmera um pouquinho aqui mais pro lado. Mas quais parâmetros a gente pode mexer? A gente tem o parâmetro de Metallic, que de 0 a 1 a gente pode deixar o nosso objeto mais metálico, tá vendo? Agora ele é uma xicarazinha de metal. A gente pode voltar para o 0. Roughness, que é o quão brilhoso ele é, o quão glossy ou matte ele é. Então, se eu deixar ele em 0, ó, ele fica bem reflexivo, bem brilhoso, tá vendo? Ó? Ele reflete bastante. E quanto mais eu vou aumentando isso aqui, mais esse reflexo vai ficando difuso, tá vendo? Até o ponto de que ele quase não tem reflexo nenhum. Ele fica bem mate mesmo, bem fosco. Então, uma boa prática é nunca trabalhar com roughness nem completamente 0, nem completamente 1. Se é um material bem mate, bem fosco, a gente bota aqui em 0.7, 0.8, e se ele é bem reflexivo, a gente coloca 0.01, 0.1, que é quando a gente está focando no realismo, isso é importante pra gente.
A gente tem EOR aqui, que é o Index de Refração. Nesse momento ele não é muito importante, então se a gente mexer nele aqui, ele faz algo estranho, que a gente não consegue identificar muito bem o que é, então a gente mantém ele em 1.5 na maioria das vezes. Alpha é o quão transparente ele é, então ó, se a gente diminuir, ó, ele vai ficando cada vez mais transparente, mas você percebe que não é uma transparência de vidro, né? Ele só vai diminuindo a opacidade. O vidro tem outras características que também a gente consegue mexer aqui. Então ó, o Alpha faz isso. Aqui a gente vai pular para o Specular, que o que é Specular? Quando a gente coloca mais brilhoso, Specular são esses highlights mais fortes do nosso material. Então quando a gente está vendo um objeto que é bem brilhoso, essa área mais branquinha é por conta do specular. Ele é como se fosse uma segunda camada do brilho do objeto. Então se a gente diminui um pouco, a gente vê que tem alguma coisa acontecendo aqui. Ele continua brilhoso, mas ele muda um pouco a característica. Eu vou deixar o material de uma cor mais escura para você conseguir enxergar melhor. Ele muda a característica do brilho dele. Quanto maior, é como se ele tivesse mais brilho, quanto menor, como se ele tivesse menos brilho. Mas ainda assim a gente tem bastante reflexo, porque o roughness está bem baixo. Mas os materiais realistas, geralmente a gente mantém ele no ponto 5, tá? Que é a especularidade ali padrão dos objetos. Mas a gente pode diminuir ele se a gente sentir que ele está muito brilhoso. Aí a gente tem também aqui Transmission, que aqui a gente começa a habilitar aquela pegada de vidro que eu falei, né? A gente aumenta aqui o vidro para ponto 1, para 1 na verdade, deixa em 1 e deixa o roughness completamente baixo. A gente não vai estar enxergando nada aqui, porque primeiro ele está preto, então o vidro completamente preto aqui, ele não deixa passar quase nada de luz, então a gente precisa clarear ele. E segundo que ainda assim tá muito estranho, né? Por quê? Você lembra que no outro vídeo eu falei que eu não gosto de usar esse Material Preview aqui? É porque primeiro ele usa o Eevee como renderizador, e o Eevee ele tem suas limitações ainda mais por padrão. Então o que eu vou fazer aqui para a gente trabalhar um pouco melhor nesse objeto? Eu vou habilitar o Cycles. Então eu venho aqui nas configurações da cena, vou habilitar o Cycles para a gente enxergar um pouco melhor nosso material. Coloquei GPU aqui, não esqueçam disso. Mas nada mudou, porque a gente ainda está no Material Preview. A gente tem que vir em Rendered. E aí aqui a gente está vendo o nosso material mais realista. Não tem nenhuma luz na cena, Johnny. Por que eu estou enxergando? Porque o mundo veio cinza. E aí o cinza ele emite luz, tá vendo? Vamos deixar ele completamente preto. Vamos clicar nesse menuzinho aqui e vamos desabilitar Scene Lights e Scene World, que ele vai criar um mundo padrão aqui pra gente pelo menos enxergar. O mesmo mundo que a gente estava no Material Preview, mas agora no Rendered Preview. Agora aqui vocês estão vendo que o vidro tá bem mais realista, né? Se eu mexer no roughness com o vidro, você vê que o vidro também fica mais fosco, tá vendo? A gente não enxerga mais tão bem por dentro dele. A cor também muda o quanto que esse vidro vai estar deixando luz passar. Então se eu deixo ele mais escuro, a gente vê mais reflexo nele, mas a gente não vê tanto por dentro dele. Mesmo que eu diminua o roughness aqui, a gente consegue enxergar, mas ele tá bem escuro, diferente do vidro claro, branco, quase branco, que a gente enxerga bastante por dentro dele. Isso aqui já é bem legal, né? A gente já consegue fazer bastante coisa só com esse node. Então você quer um material brilhoso, que a nossa caneca pareça um plástico, mais ou menos, o material seria basicamente esse daqui. Você quer que seja uma canequinha de metalizada. A gente aumenta o metallic aqui, pode aumentar um pouquinho o roughness. Tá pronto a nossa canequinha aqui metalizada. A gente pode tirar essa cor, deixar ele prateada, sabe? Ele cria o reflexo perfeitamente aqui do ambiente. Quero que seja de vidro. A gente tira o metallic, aumenta transmission, né? E a gente mexe no roughness aqui. Esses são os parâmetros mais importantes dos shadings. Mas aí você me pergunta, Johnny, eu preciso sempre vir para essa aba de shading, quebrar o meu fluxo ali de modelagem para poder trabalhar no material? Não exatamente. Vamos voltar lá para o layout. A gente vai voltar para onde a gente estava trabalhando antes, que era esse layout. E aí, selecionando o nosso objeto,
a gente pode vir nesse menuzinho aqui que é de material. Ele não dá as opções dos nodes pra gente, se a gente quiser adicionar novos nodes, que vocês vão aprender um pouco mais avançado mais lá pra frente. Mas aqui você consegue controlar todos aqueles que a gente estava controlando ali também. A gente não tá vendo porque a gente está no Solid Preview, mas vamos aqui pro Render, desabilitar World e Lights e já temos aqui o nosso objeto e a gente pode controlar por aqui também todos os parâmetros dele. No caso, o nosso copinho é de cerâmica, né? Então, cerâmica daquela referência que a gente estava trabalhando, ela é mais fosca, não é transparente, não é tão clarinha assim, vamos deixar ela um cinzinha e um off-white, né? Meio amareladinho aqui assim, não muito pro verde, mas meio amareladinho assim. Beleza, a gente tem aqui, ó, nossa cerâmica. Temos nosso copinho de cerâmica e aí aqui agora a gente tem que colocar um material também no nosso porta-copo, né? Então, ó, vamos adicionar aqui um material, vamos criar um material básico aqui para ele, né? A gente tinha falado de ser algo meio madeirinha, então, ó, vamos deixar um marronzinho bem escuro aqui embaixo, aumentar um pouco esse roughness também para ficar mais opaco. Beleza, temos aqui os nossos objetos com os materiais deles. Johnny, dá para eu deixar mais realista? Dá. Dá pra gente trabalhar melhor em perfeição? Não. Dá, mas ainda um pouco mais complexo e vai ficar por um vídeo um pouco mais lá pra frente. Esse aqui é o básico para você entender dos materiais básicos do shader básico do Blender. Pouco mais pra frente a gente pega isso, tá bom? Então beleza, temos a nossa modelagem feita, temos o nosso material pronto. E agora, como é que a gente renderiza isso aqui? Como é que a gente deixa isso aqui bonito, né? A gente vai precisar da câmera. Então, como é que a gente faz a câmera? Shift A, câmera. Bom, deixa eu voltar pro modo sólido aqui. E aí a gente tem que posicionar essa câmera no lugar que a gente quer, né? Não sei onde é que eu quero essa câmera. Então, qual é a melhor forma da gente fazer isso? Da forma que eu ensinei. A gente olha para a câmera, aperta Shift apóstrofe e se movimenta como se estivesse num joguinho. Então a gente vai andando aqui, vai mexendo na câmera, vai deixando ela num ângulo maneiro. Eu acho que para esses tipos de produtos assim, a gente ter uma fotografia meio hero é legal, ou ter uma fotografia mais POV, né, olhando assim de um ângulo como se a gente estivesse vendo ela em cima de uma mesa, pode ser legal também. Hoje eu acho que vai ficar mais legal se a gente fizer algo mais assim, ó, mais padrãozinho. A gente mantém ela bem aqui no meio, um pouco mais para baixo. Uma coisa que eu não falei, o Q vai para baixo e o E vai para cima quando a gente está nesse modo de navegação, tá? Então eu acho que aqui tá legal, vou clicar, temos a nossa câmera. Mas essa câmera tá muito básica, né? A gente não tem lente, a gente não tem nada? Tem. A gente entrando aqui no menu da câmera, a gente consegue mexer aqui em Focal Length, que é exatamente o zoom da câmera, ou a lente da câmera. A gente pode ter uma lente mais wide, né, aquela que pega mais detalhes, como se fosse 0.5 do seu celular, e a gente pode ter uma lente bem grandona. E qual a diferença que isso faz? Quando a gente fotografa produto, a gente quer o menos de distorção possível. Então, quando a gente usa uma lente 90mm, uma lente 100mm, a gente chapa essa perspectiva do produto. Então a gente deixa o produto naturalmente um pouco mais agradável à nossa visão. Então nessa casa aqui a gente vai usar uma 100mm, vamos distanciar um pouquinho mais, porque a gente acabou ficando muito perto, e vamos deixar a nossa câmera aqui. Agora eu quero trabalhar a iluminação disso aqui, né? Porque no momento que a gente sabe, né, a gente tem essa visão aqui, mas a gente desabilitou Scene Light, Scene World. A gente colocou algo que o Blender colocou pra gente só de base, né, pra gente criar uns negocinhos sem de fato criar as luzes da cena. Então vamos habilitar de novo o nosso mundo, que tá completamente preto, e as nossas luzes que não existem. Então a gente tem essa cena aqui, completamente escura. Vamos criar aquele layout que eu mostrei no primeiro vídeo, para a gente conseguir ter uma telinha para a câmera e outra para a gente trabalhando. Então a gente vem aqui em cima à direita e separa esses dois layouts. Vamos deixar aqui no meio. Nesse aqui a gente vai conseguir trabalhar e posicionar o que a gente quiser, e nesse aqui a gente vai visualizar o que a gente está fazendo. Vamos limpar um pouco isso aqui, né? A gente aperta T para limpar essa parte da esquerda, e N para limpar a parte da direita. Eu também vou desabilitar esses overlays aqui e esse gizmo. Então essa parte aqui da esquerda completamente clean, tá só mostrando exatamente o que eu vou renderizar. Então vamos começar a adicionar luzes, né? Adicionar algo para deixar a nossa cena muito bonita aqui. Mas antes disso eu acho que dá pra gente criar um fundo para ele, como se ele estivesse num fundo infinito de estúdio. Então vamos criar esse fundo aqui. Eu não estou enxergando nada, não sei o que está acontecendo, então vou desabilitar aqui a lente. Vou criar esse fundo bem grande, para cobrir o chão
onde a nossa câmera está, entrar em Edit Mode e vou segurar esse Edge, apertar para extrusão para cima e vou locar o eixo Z. Então eu criei aqui, ó, basicamente uma parede lá atrás. Vou fazer de novo para vocês entenderem. Criei o plano, entrei no Edit Mode, selecionei o botão 2 para selecionar os edges, selecionei o edge lá de trás e fiz uma extrusão para cima, travando no eixo Z. Temos essa cena daqui. Aí agora, geralmente, se você pensar naqueles fundos infinitos de estúdio, você vai perceber que eles são muito suaves, né? Eles não são 90 graus, eles têm aquela curvatura, né? E a gente pode reproduzir isso aqui também. A gente vem no Edit Mode, clica no Edge, que a gente pode editar, e aí a gente tem um outro atalho aqui no Edit Mode, que é o Ctrl B de Bevel. A gente vai criar um Bevel aqui. Assim que eu fizer, ele vai criar essa face, né? A gente não quer só essa face, a gente quer algo bem mais suavizado. E com o scroll do mouse, sem clicar, a gente vai adicionando geometria, ó. Então, ó, scroll para baixo eu diminuo, scroll para cima eu aumento essa quantidade de geometria. E aí, puxando o mouse, eu mostro para ele o quão suave isso aqui vai ser, quanto que eu quero estar arredondando esse edge. Então, eu vou adicionar mais geometria, vou suavizar bastante, até aqui embaixo a gente tem um gradiente bem suave atrás do nosso copinho. Saio do Edit Mode, posso aplicar aqui um Shade Smooth e a gente já tem um fundo infinito bem mais bonitinho aqui. Agora vamos adicionar as luzes, né? Para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo aqui. Então vamos ligar o render aqui à esquerda e vamos começar adicionando luzes. Se você apertar Shift A, você vai ver que aqui a gente consegue adicionar luzes. No outro vídeo a gente adicionou a Point Light, né? A gente tem Sunlight, Spotlight e Area Light. Vamos começar no Point Light aqui para a gente ir mais a fundo no que ele faz. A Point Light, ela é omnidirecional, ou seja, ela cria a luz em 360 graus. Então você colocou ela aqui, ela vai estar jogando luz para cima, tá jogando luz para baixo, para direita, para esquerda, para todos os lados. E a gente consegue enxergar isso aqui, ó. Se eu aumentar o poder dela, você está vendo que ela está em cima do nosso copinho aqui, mas ela está iluminando aqui embaixo, está iluminando o fundo, está iluminando todas as áreas aqui. E a gente, às vezes, quer isso, por exemplo, se a gente tem uma lâmpadazinha ali, luminária no canto da sala, ou a gente tem uma vela, algo que jogue luz para todos os lados, a gente vai querer uma luz dessa. Geralmente a gente aumenta um pouco o radius aqui, né, que eu tinha explicado para vocês que a gente tem uma sombra mais suave, né, quanto maior é nossa luz, mais suave fica nossa sombra, e quanto menorzinha, mais dura fica essa sombra, ó. A outra opção de luz que a gente tem é a Sunlight. A Sunlight, ela simula uma luz de sol. Então ela simula como se tivesse uma fonte de luz infinitamente distante que estivesse jogando a luz num ângulo específico. Então não importa onde você coloque ela na sua cena, importa como você rotaciona ela. Então se eu pego ela aqui, ó, e rotaciono ela dessa forma, é como se eu tivesse uma luz do sol, tá vendo? Essa sombra bem dura do sol, que o sol está muito distante, então ele parece uma fonte de luz pequena. Ela é bem forte, mas ela parece pequena pela distância que está relativamente a gente. Então ela cria essa sombra dura, mas não tão dura quanto a gente tinha na Point Light com 0 de radius, porque se você olhar aqui o angle dela tá 0.526, que é o cálculo que o Blender já fez para você, que simula o quão suave é a sombra que o sol vai dar. Você pode aumentar ou diminuir isso, tá? Então se aumentar isso daqui, ó, você vê que é como se o sol estivesse ficando maior. Então ele vai criando uma sombra mais suave. E a gente pode voltar para o sol normal. A gente pode mexer na cor dele aqui também, como a gente pode nas outras. Mas eu acho que no nosso caso aqui, a gente não está querendo uma luz de sol. A gente está querendo uma luz de estúdio. E a luz de estúdio que a gente mais usa é a Area Light. Antes da Area Light, a gente tem Spotlight, que nada mais é do que o que você já imaginou, né? Que é uma luz como se fosse aquela luz de palco, bem direcional mesmo, tá vendo? Ela tem até esse cone aqui que indica o quão direcional ela é, o que ela está iluminando. Ela tem os mesmos parâmetros das outras, você pode aumentar o radius dela para suavizar as sombras, você pode aumentar o ângulo do quão aberto é esse cone, quanto que ela vai estar direcionando essa luz, e o blend, que é o quão suave é essa direção aqui. Então você pode deixar, por exemplo, ela bem dura, bem pequenininha, que vai estar criando essas sombras duras nos objetos, mas mesmo assim aumentar o blend
para ela ficar suavizada, pelo menos no cone dela mesmo. Então ela tem esse gradiente suave entre a luz dela, mas ela continua iluminando os objetos como se ela fosse uma fonte bem pequenininha. Mas a gente não vai usar nenhuma dessas hoje, a gente vai usar a Area Light, que é uma luz bem fácil da gente controlar e que simula um pouco melhor essas luzes de estúdio. Então a gente vai criar uma iluminação aqui para nossa canequinha com a Area Light. Aí a gente entra na questão de fotografia. Existem várias coisas que a gente pode criar de iluminação para a gente iluminar a nossa cena. Mas existem algumas técnicas que são usadas de forma padrão para a gente ter pelo menos um ponto de partida, né? A maioria que a gente usa é o conceito de 3 pontos de luz, que é a gente trabalhar com uma luz principal, uma luz secundária. A luz principal a gente chama de key light, a luz secundária a gente chama de fill light, e tem uma terceira que a gente pode usar que se chama ring light ou backlight, que é uma iluminação que cria uma separação entre o objeto e o fundo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, vamos criar esse ring light, que é a luz de fundo, que vai criar só essa iluminação primária bem misteriosa para o objeto, de trás para frente. Vocês vão ver aqui o que vai acontecer. Ó. Vou até aumentar essa área aqui. Então a gente está aqui com essa luz aqui, a gente vai jogar ela lá para trás, a gente desce ela um pouquinho aqui e a gente rotaciona para ela estar apontando para o nosso objeto. A gente pode deixar ela um pouquinho mais para a esquerda, por exemplo. Ó. Joga ela um pouquinho para o lado, ó, e vamos aumentar a força dela. Olha o que ela está fazendo aqui. Ela está criando essa separação aqui na nossa caneca, tá vendo? Isso aqui é bem legal, isso dá um efeito bem maneiro quando a gente tiver as outras luzes juntas. A gente pode aumentar aqui, da mesma forma que a gente tem as outras lâmpadas, a gente pode aumentar o tamanho dela para deixar mais suave essa transição, ou menorzinho para deixar mais sharp também, tanto a sombra quanto essa transição. Nesse caso vamos deixar assim por enquanto. Uma coisa que eu não tô gostando aqui é o material desse chão, porque a gente não criou um material para ele. Então vamos criar um material para ele aqui de base, pra gente ter algo bonito aqui pra gente trabalhar. A gente clica nele, a gente pode vir aqui, ó, no material, no menu de material, e clica em New. Clicou em New, a gente tem os mesmos parâmetros que a gente tinha na aba de Shading. Nesse caso aqui eu vou aumentar o Roughness, justamente pra gente ter menos desse reflexo da lâmpada no chão. Deixar ele bem fosco aqui. Da mesma forma eu vou diminuir um pouco o Specular aqui, para ele ter ainda menos de reflexo. Beleza. Agora a gente pode partir para nossa Key Light. Eu posso criar uma luz do zero, ou eu posso pegar essa que já existe e duplicar. Eu vou duplicar ela para cá, eu vou trazer essa Key Light aqui e vou rotacionar ela para apontar para o nosso objeto. Então eu vou também, ó, jogar ela um pouquinho mais para cima e apontar ela um pouco mais para baixo. Agora a gente tem uma luz aqui no nosso objeto e ela é a luz principal do nosso objeto, tá? Ela cria essa iluminação lateral aqui, beleza? Eu não estou gostando muito nem do fundo, nem do ângulo que a gente escolheu. Então eu vou escurecer um pouco mais esse fundo e vou aumentar um pouco essa luz aqui, diminuir o tamanho dela também. E ajustando conforme eu achar que vai ficar mais interessante para o projeto. Ó, vou aumentar a força da nossa Ring Light, porque acabou que a Key Light deu uma matada nela, né? Mexer um pouquinho nela na posição. E é isso, acho que por enquanto é isso. Agora o Fill Light é justamente para a gente preencher esse lado mais escuro do objeto, que não está recebendo muita luz. A gente não quer tirar a sombra, a gente quer só preencher essa escuridão. Então a gente pode trazer isso aqui para cá, ó, duplicou a mesma lâmpada e diminuir a força dela. Pode botar em zero e ir aumentando bem aos poucos até trazer um pouquinho mais desse nosso objeto. A gente pode descer um pouquinho ela, ó, rotaciona. Então esse aqui é um setup padrão de 3 pontos de luz, que a gente tem uma Key Light, ó, vamos desabilitar uma por uma para a gente ver o que a gente fez. A gente tem a Fill Light, que ela vai criar iluminação bem baixa onde está um escuro muito forte. A gente tem a Key Light, que é a iluminação principal, que vai dar bastante força de luz em um dos lados do objeto, e a Ring Light, que vai criar essa separação. Só que a Ring Light, você percebe, ó, que ela está criando essa luz muito forte aqui atrás. Então a gente pode jogar ela ainda mais para longe, fora do quadro, apontando para o nosso objeto. Vamos movimentando ela até a gente ter esse efeito sem a gente ter esse efeito no chão. Um outro efeito que a gente pode fazer bem legal
ao invés de deixar o fundo fosco, é deixar ele bem reflexivo. Ó, o que a gente pode fazer aqui, ó. Se a gente deixar ele bem reflexivo, primeiro a gente começa a ver as nossas luzes, né, no local. Então a gente deve trabalhar com elas para esconder elas do reflexo, tá vendo? Ó, agora ela não aparece mais no reflexo. Ou a gente não faz dessa forma. No nosso caso, a gente conseguiu esconder sem problema, mas também não é legal a gente deixar totalmente assim. Então a gente trazer um pouquinho mais aqui, ó. Vamos posicionar a nossa lâmpada para ela não aparecer. Ou a gente pode mexer um pouco na câmera também, ó. Acho que ela está muito baixa, a gente pode tentar ocultar essa lente de cima. A gente pode trazer um ângulo talvez um pouco mais interessante aqui. Mexer não tanto também, porque a iluminação ela é dependente da visão que a gente criou. Então se a gente mexe a câmera, a gente teria que ajustar a iluminação novamente. Vamos mexer um pouco no material aqui do nosso objeto. Ao invés da cerâmica assim, a gente pode deixar, ó, um material metálico, ó. Então ele vai ser metálico com roughness mais baixo, ó. A gente já tem um reflexo bem mais interessante aqui. E ao invés desse pedestal aqui ser esse marronzinho, que também a gente pode ver que ele está voando, a gente pode selecionar os dois objetos e trazer eles um pouquinho mais para baixo ainda. A gente pode trazer uma cor mais interessante para ele também. Nesse caso, talvez trazer alguma cor, né? Pode trabalhar um pouco melhor aqui no roughness do chão, ó. Deixar ele bem reflexivo. A gente não tá tendo uma visão muito boa da canequinha, então a gente pode dar uma rotacionada nela, ó, pra talvez brincar um pouco melhor. Ou a gente pode duplicar a nossa caneca para criar outras dela aqui atrás, ó. Aí a gente cria um objeto principal e outros secundários. Só que essa daqui tava num pedestal e as outras duas não vão estar. Então a gente, ó, coloca essa aqui mais aqui embaixo, dá uma rotacionada nela. Mesma coisa a do outro lado, ó. Rotaciona também. E aqui agora a gente tem 3 canecas diferentes, com iluminações diferentes, só que essa aqui é a principal. Pô, Johnny, beleza. Eu acho que a gente tem uma cena aqui interessante, mas eu queria desfocar mais o fundo. Eu queria que a gente tivesse mais foco na caneca principal. Primeiro vamos ajustar um pouco a iluminação, para ficar mais interessante aqui esse reflexo da caneca. Mexer um pouquinho na temperatura da cor, ó, deixar a iluminação um pouco mais quente, pode ser uma boa ideia, porque a gente está trabalhando com um objeto quente. Beleza, a gente tem aqui essa cena. Vamos desfocar o fundo agora. A gente entra na câmera, a câmera eu falei que você tem esse controle de zoom, né, que é o focal length, e ele tem aqui embaixo, ó, depth of field, que é o desfoque de campo, né, que você pode habilitar ele, pode selecionar um objeto para foco, ou melhor ainda, a gente clica nesse conta-gotas, e aí na visão da câmera a gente clica onde a gente quer focar, no caso, aqui. E aí aqui embaixo a gente seleciona o quanto de desfoque a gente quer. Então você pode ver aqui que está 2.2, quanto maior, menos desfoque, e quanto menor esse número, mais desfoque você vai ter. Então olha, eu vou trazer isso aqui mais para baixo, ó, até eu começar a ver bastante desfoque na imagem. Ó, já tem um desfoque bacana, posso posicionar isso aqui mais para trás ainda. Ó. Vamos fazer uma composição bacana aqui, ó, fazer uma em cima da outra. Eu acho que isso aqui é legal, ó. Ao invés de a gente fazer lá atrás, a gente pode fazer uma em cima da outra aqui, ó, simulando aquelas canecas pilhadas que encaixam uma na outra. E aí a gente movimenta a câmera novamente, né? Que a gente mexeu no nossa cena. A gente pode diminuir um pouco o focal length aqui pra gente pegar mais detalhes e mexe um pouco na câmera, seleciona o que a gente precisa. A gente pode mexer um pouco no nosso fundo também, ó, aumentar o tamanho dele. E aí a gente tem essa cena daqui. Vamos mexer no material de novo. Pode perceber que eu estou mexendo no material de um deles e está mexendo em todos. Porque o material a gente pode compartilhar por objetos. Então nesse caso, como eu dupliquei o material com o mesmo objeto, ele está com o material compartilhado. Mas pode ser que a gente não queira isso. O que a gente pode fazer é separar um deles para ter um material diferente. E como é que a gente faz isso? Primeiro, como a gente vê que eles estão sendo compartilhados, né? Se você selecionar um objeto, aqui no nome do material, ele tem um 6 aqui. O que quer dizer que tem 6 objetos com o mesmo material. Mas, Johnny, só tem 3 aqui. Mas tinham mais 3 que eu criei anteriormente e apaguei. O Blender ainda lembra que eles existiam. Ele só vai apagar quando a gente fechar o projeto e abrir novamente. Ele ainda salva ali por precaução. Por quê? Porque você pode excluir um objeto
e perder completamente esse material. Então ele mantém esse objeto salvo para que você consiga acessar esse material mesmo tendo excluído esse objeto, para não perder esse material. Então aqui, ó, esse objeto do meio selecionado, a gente vem aqui no 6, clica aqui e é aqui agora você percebeu que a gente criou um novo material com outro nome, ó. Esse é o material 1, material 1 e esse é o material 4. E ele não tem mais um númerozinho 6 aqui. Então ele não está sendo compartilhado com nenhum outro. Mas ele copiou tudo do material que estava anteriormente. Então a gente pode vir aqui e só trocar a cor dele, para deixar ele prata, por exemplo. Vamos deixar ele prata. Então aqui a gente tem, ó, 2 objetos com o mesmo material e um com um material diferente, que a gente pode editar separadamente. Eu acho que esse azul aqui agora não está ornando mais, então vamos voltar para algo um pouco mais clean, né? Talvez um preto fique legal, um preto fosco para contrastar com esse fundo preto aqui. Beleza, então agora a gente tem essa cena aqui das nossas canequinhas. O que a gente faz agora para renderizar esse projeto? Você viu na outra aula que a gente pode só apertar F12, né? Mas o que acontece se eu apertar F12 sem mexer em nenhuma configuração? Ele começa a renderizar, faz tudo que ele precisa ali para renderizar esse projeto. E aqui para mim, esse render demorou 19 segundos para terminar. A gente pode melhorar um pouco isso. Antes de mexer nas configurações, eu percebi que eu movimentei a câmera e desfocou o nosso objeto. Então vamos de novo aqui na nossa câmera e vamos de novo aqui para escolher o foco correto. Agora o nosso foco está correto. Beleza, vamos renderizar de novo, só para a gente testar se isso vai mudar alguma coisa no tempo de renderização. Não vai, mas só para a gente tirar a prova a certo do que a gente vai mexer de otimização. Ó, quase a mesma coisa, 19 segundos aqui, só que agora a gente está focando certinho. Show? Então vamos lá. O que a gente pode fazer para otimizar a nossa renderização? A gente vem na aba Render e aí aqui a gente tem todos os parâmetros que a gente pode alterar pro render, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem os samples. Os samples são todo esse númerozinho que está subindo aqui. Você percebe que a cada número que sobe, menos ruído a gente tem na imagem. Ele vai calculando a interação de luz em cada pixel ali. E esses são os samples, que a gente pode botar mais ou menos. E aí você pode pensar, beleza, então quanto mais, melhor, né? Sim, porém, a gente tem um denoise muito forte aqui no Blender, que é esse Open Image Denoise, que é o que eu uso em todos os renders, que salva muito os nossos renders. A gente pode renderizar ele com um sample baixo, que o denoise vai tirar o ruído da maioria dessa parte desse render. Então aqui, ó, a gente deixa esse denoise habilitado no render e a gente tem uma caixinha aqui separada para viewport e para render. Então a gente consegue separar o que a gente está vendo aqui no nosso viewport preview e o que a gente vai de fato renderizar. Então isso é importante de separar, tá? Aqui a gente pode mexer para a gente ter uma performance melhor, por exemplo, ao invés dele na nossa viewport renderizar até 1024 samples, a gente pode colocar aqui 16, por exemplo, ó, que ele só vai renderizar até 16 samples. Você vai ver que ele vai parar de renderizar com muito ruído ainda. Diferente se eu colocar 4000, ó, ele vai continuar renderizando até ele chegar basicamente nos 4000. Mas o que é esse Noise Threshold aqui? O Noise Threshold, você vê que no viewport ele está 0.1 e no render ele está 0.01. Quanto maior é esse número, mais ruído ele permite que o render tenha para ele finalizar e aplicar o denoise em cima. Ou seja, aqui no nosso viewport ele está 0.1 porque ele está deixando o render parar de trabalhar muito antes, com bastante ruído, e aplicando só o denoise e pronto, acabou. Aqui no nosso render ele está um número mais baixo, então ele tem uma tolerância menor à quantidade de ruído. A gente vai ver isso aqui na prática, por exemplo. Se eu colocar 0.1 igual está no viewport aqui e renderizar, ó, você vai ver que a gente diminuiu de 19 segundos para 13 segundos, tá? E aí agora eu vou habilitar o slot 2, vou voltar para 0.01 e vou renderizar de novo. E aí a gente vai comparar o tempo de render e a diferença que isso gerou no nosso render de fato. O anterior foi 13.8 segundos e esse agora a gente já passou dos 13.8. E aí agora ele está aplicando o denoise e ele levou 19 segundos. E a diferença a gente não consegue notar muito. A gente consegue notar bastante aqui nessas áreas de alto contraste, né? Essas linhas onde tem preto e branco mais forte, mas às vezes isso não faz tanta diferença no render, ainda mais um render estático, um frame. A gente pode diminuir o nosso tempo de renderização aumentando esse número do Noise Threshold tranquilamente.
Uma coisa legal pra gente olhar aqui é, no nosso denoise, habilitar para usar o GPU, que aí aquele tempo que vocês perceberam no render, que ele para de renderizar e ele demora um tempo até finalizar, é o denoise sendo aplicado pelo CPU. A gente habilitando o GPU, ele funciona muito melhor. Então aqui a gente deixa tudo do jeito que tá, habilita o GPU, pronto, fechou. Aqui eu costumo renderizar em 0.3, geralmente, e os samples, impossível, é muito raro eu colocar essa quantidade de samples aqui. Então eu renderizo geralmente em 450 samples, é um caminho ok para a gente iniciar em 0.2, 0.3, 450 samples. Vamos fazer mais um render aqui para ver a diferença que isso vai fazer. E o render terminou em 3 segundos. Então é uma diferença muito gritante, muito grande do que a gente testou anteriormente, né? E agora, se a gente comparar, nem tem uma diferença tão grande. Aqui. A diferença é muito pouca. Esse levou 19 segundos, esse levou 3 segundos. Então, o parâmetro mais importante na maioria das cenas, primeiro, habilita o GPU no seu denoise. Segundo, diminui os samples máximos no render para 450, 500, dependendo da sua cena, até menos pode ser legal. Noise Threshold também testa o quanto que o seu render vai ficar com muito ruído, entre 0.01, 0.2, 0.3 até 0.4. às vezes. Mas um bom meio do caminho é começar com 0.3, 450 samples, denoise em GPU. Show! A gente já conseguiu cair muito o nosso tempo de render. Um outro parâmetro que é interessante da gente habilitar também é esse em Performance e Persistent Data. O que isso aqui faz? Isso aqui, ele deixa persistente a data da sua cena. Ele não carrega, a cada vez que você renderiza, todos os objetos. Porque quando você clica em render aqui, ó, ele começa a carregar um monte de coisa. Todos os materiais de cena, todos os objetos dessa cena, e isso pode levar um tempo. Ainda mais se você está renderizando uma animação. Isso pode levar bastante tempo em cada frame. Isso vai adicionar muito tempo no final. Então deixa habilitado o Persistent Data, que ele vai renderizar mais rápido, porque ele não vai precisar ler toda hora as mesmas coisas, tá? Aqui a gente tem o controle de Motion Blur também. No nosso caso, dessa cena não vai fazer muita diferença, porque a gente está renderizando tudo estático, parado. E aqui em filme, se você clicar aqui em filme, você pode habilitar a opção de Transparent. O que isso aqui faz? Isso aqui te permite renderizar em PNG, com fundo transparente. Se você quiser usar para fazer alguma arte, fazer alguma composição depois, na pós, você pode habilitar isso aqui, e nesse caso você não vai ver muita coisa. Até mudou aqui embaixo um pouquinho, mas você não vai ver muita coisa aqui, porque a gente tem um fundo. Se eu tirar esse fundo, ó, desabilitar esse fundo, você vê que agora esse fundo está quadriculado na câmera, tá vendo? Tá quadriculado. Se eu desabilitar o Transparent, ó, é o fundo preto. Nosso mundo é preto, então ele vai renderizar com fundo preto. Se eu clicar Transparent, tudo que é mundo infinito, ele renderiza com transparência. Mas deixa eu renderizar aqui para você ver o que vai acontecer. Ué, por que o nosso BG voltou, né? Porque a gente desabilitou ele da viewport. E existe uma diferença entre desabilitar ele da viewport e desabilitar ele do render. É por isso que aqui do lado a gente tem o olhinho e a gente tem a câmerazinha. Então se a gente desabilitar aqui só do viewport, ele vai renderizar, ele só não vai mostrar pra gente. E se eu desabilitar ele do render, mas não desabilitar ele do viewport, ele vai aparecer pra gente, mas ele não vai renderizar. Então é sempre interessante estar ligado no que está habilitado, o que está desabilitado aqui na viewport. Beleza, eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa da modelagem, texturização, iluminação e renderização. Eu acho que dá pra gente fazer uma segunda versão dessa cena. Acho que a gente consegue, por exemplo, desabilitar essas iluminações aqui e criar uma cena como se simulasse algo mais vida real e menos estúdio. Primeiro a gente excluir esse fundo, a gente vai criar uma mesa. Do mesmo jeito que a gente criou na última aula, tá? Então, ó, vamos criar um cubo, vai posicionar esse cubo aqui embaixo da nossa mesa, né? Beleza, a gente tem uma mesa aqui. A gente não precisa criar as pernas, porque elas não vão aparecer na nossa câmera, tá? Ó, pode ver que ela não aparece na câmera. E aí aqui, para quem ficou até o final, vai aprender o bônus. Tem uma outra forma da gente iluminar uma cena de forma realista, que é usando HDR. HDRI, na verdade. E aí, o que são esses HDRI? Eles são fotografias do mundo real em alto alcance dinâmico, que a gente consegue iluminar a nossa cena 360 graus. Então é como se estivesse colocando o objeto dentro de um cenário real. E eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Eu vou estar disponibilizando aqui na descrição o link para download desse HDR que eu vou estar usando. A gente vem aqui em Word, e aqui onde a gente diminuiu
a força, a gente clica aqui no botãozinho amarelo e procura Environment Texture. Você vai clicar em Open e você vai selecionar o HDR que você acabou de baixar. E aí agora não vai acontecer nada, porque a gente está com a força no 0. Assim que você colocar a força em 1, você vai ver que a gente vai ter uma iluminação bem realista aqui. Mas você não está enxergando nada, porque a gente está com o Film Transparent habilitado. Desabilita ele, você vai ver que a gente está dentro de uma sala e os nossos objetos estão sendo iluminados nessa sala. Isso aqui é bem interessante para todos os objetos, mas mais especificamente para objetos que sejam mais brilhosos, que é o nosso caso aqui. Então, se eu abaixar ainda mais o roughness desse material, a gente vê ainda mais do nosso ambiente. E aí aqui também a gente pode movimentar nossa câmera de novo para ficar um pouco mais realista, para a gente focar aqui nos handles do nosso objeto. Foca aqui, e olha que cenário interessante que a gente tem. Vou diminuir aqui um pouco o roughness também para a gente ter mais reflexo. Vamos voltar aqui, na nossa câmera, focar novamente aqui embaixo agora e vamos dar um render para ver como é que vai ficar. E olha só como a gente aumentou o realismo da cena sem nenhuma luz, só com esse HDRI. E a gente pode baixar, você pode baixar vários outros para testar, editar eles. Depois eu vou ensinar também como a gente consegue rotacionar esse HDR para ter melhor visão. Mas por enquanto eu acho que é isso. Eu acho que já tem muita informação para vocês aqui. E se tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou tirar essa dúvida, pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa. No próximo vídeo a gente vai destrinchar um pouco mais esses detalhes, especificamente de material, que tem muita coisa pra gente fazer aqui. Eu quero começar, assim que a gente bater tudo que é o básico do Blender, eu quero começar a fazer vídeos sobre só material, sobre só renderização, só iluminação, só fotografia, só modelagem, e a gente vai conseguir entrar um pouco mais em cada uma delas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever para ser avisado quando eu lançar os próximos vídeos, e eu vejo vocês depois. Valeu!